Salmo 1 diz o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Repita comigo: não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Amém? Feche seus olhos. 30 segundos para você falar com o Espírito Santo, para ele falar o seu coração aí, você e ele. Peça para ele falar o seu coração através desta mensagem. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai falar através da minha vida para a vida de vocês. Amém. Pessoal, neste Salmo 1, logo de cara, no primeiro verso, nós vemos alguns nãos. Eu consegui identificar aqui 3 não. Bem no verso 1. Alguém lembra? Quer falar algum? Está escrito ali ainda? Tá não, né? Alguém lembra? Não se assenta na roda dos escarnecedores. O outro não. Não segue o conselho dos ímpios. E o outro? Colou, hein, Gerson? Amém. Pessoal, então nós vemos o cuidado com aquilo que nós devemos ouvir. Quando a Bíblia nos dá algumas direções no qual tomar, quando a gente vai ao contrário, a gente se dá mal. Na verdade, a Bíblia inteira, quando nós decidimos por conta própria e ao contrário dela, a gente se dá mal. Sabe, uma das coisas interessantes que a gente precisa ficar muito atento é nas vozes que nós escutamos. Sabe, eu sempre falo, nós somos bombardeados de informações todos os dias. São jornais, são notícias, né? Aconteceu um terremoto, matou milhares de pessoas. Aconteceu uma enchente, matou mais algumas pessoas. E a gente ouve falar de guerra, e a guerra está acontecendo, e morre mais uma porção de pessoas. Então a gente é bombardeado o tempo todo com informações, né? Agora está numa moda aí de cancelar pessoas na internet. Viram isso? Estão cancelando bastante. Quem está falando asneira na internet está sendo cancelado. E assim sucessivamente vai acontecendo. As informações vão chegando. A gente tem muitos meios de comunicações. Um deles é a internet. Só que se for usada numa má conduta, ela vai nos levar em lugares onde o Senhor não se agrada. Sabe, eu acho que é necessário a gente filtrar aquilo que nós absorvemos durante o nosso dia. Porque a gente vai absorver um monte de informação. Mas como assim eu vou filtrar? Eu tenho que deixar de lado toda má notícia e tenho que receber toda boa notícia. E qual que é a boa notícia? É a palavra. A boa notícia é a palavra de Deus. A boa notícia é Jesus. Então nós temos que ficar atentos, porque vão acontecer algumas coisas que vão tentar roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vão acontecer algumas circunstâncias que o inimigo vai tentar roubar o propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida. E a gente precisa estar atento. E muitas vezes ele usa algumas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes ele usa algumas pessoas, até mesmo aquela que nós usamos. Sabia? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas desacreditam do nosso potencial. Sabe, a gente, quando é jovem, a gente começa a estudar, a gente começa a ter sonhos, a gente começa a sonhar alto. Quando eu ficar mais velho, eu quero fazer uma faculdade tal, eu quero fazer uma faculdade de direito, e eu quero fazer uma faculdade de odontologia, medicina, enfim, cada um tem os seus sonhos.
Cada um tem esse desejo no seu coração. Só que de repente algumas vozes começam a te desanimar. Fala assim, poxa, você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Isso é muito para você. Quem já ouviu essa palavra? Isso é muito para você. Então a gente precisa ficar atento, sabe por quê? Porque senão rouba o propósito que Deus tem. Por quê? Porque às vezes a gente dá ouvido a essas vozes que estão falando a nossa cabeça, que não é a voz do Senhor. Sabe, e a gente precisa ficar muito atento. A gente já vê deslize lá no princípio. Gênesis 3 nos conta a história quando a Eva come do fruto. E o Senhor não queria que ela comesse. O Senhor falou não para ela. Mas ela escutou quem? Ela escutou a serpente. Ela deu ouvido para a serpente. Então Eva caiu. E além de Eva cair, ela conduziu o homem, conduziu Adão a cair também. E quando o Senhor aparece, o Senhor já sabia de tudo que tinha acontecido. E quando o Senhor aparece para Adão e Eva e pergunta por que eles estavam se escondendo, e ele fala assim, é porque a gente viu que a gente está nu. O Senhor já sabia todas as coisas. Mas o Senhor estabeleceu esse diálogo com Adão, e Adão, sabe o que Adão fez? Ele justificou o seu erro na mulher. Sabe, então quando a gente absorve alguma coisa errada, e quando aquilo se dá mal na nossa vida, a gente tende a culpar alguém. A gente começa, mas isso foi um conselho de uma pessoa, não deu certo, mas foi um conselho de alguém. E às vezes a gente nos frustra por não conseguirmos alcançar aquilo que a gente quer. Porque a gente deu ouvido para algumas vozes sem consultar a voz do Senhor. Sabe, quando essa semana na internet, eu acho que a notícia do Instagram foi o cancelamento dos shows da MC Pipoquinha. Cara, aquilo foi notícia no Instagram. Aonde você passava, tinha essa notícia. Que ela tinha feito algumas coisas. Eu fiquei refletindo, eu falei, poxa, cara, como nós somos bombardeados de informação. Já pensou? Ela nem sabe que nós existimos. E a informação da vida dela chegou até nós. Então a gente precisa ficar atento, sabe por quê? Porque senão essa informação chega e você começa a compartilhar. Você viu o que está acontecendo com a fulana de tal? E isso vai espalhando, a pessoa nem sabe que nós existimos. Sabia? E a gente começa a espalhar uma porção de coisa errada. Mas a respeito da palavra a gente não compartilha. A respeito da palavra a gente não fala. Sabe, a gente precisa ficar atento naquilo que a gente está escutando. A gente precisa ficar atento. Aquilo que nós escutamos influi diretamente naquilo que nós tomamos de decisões. Sabiam? Se você alimenta da palavra, na hora de você tomar uma decisão, e na maioria das vezes essa decisão para definir o teu futuro, você toma a decisão correta. Sabe por quê? Porque você está alimentando da palavra de Deus. Mas quando você está alimentando de outras coisas, a tendência é de você tomar decisões equivocadas. A tendência é de você se dar mal. E é interessante que a Bíblia nos alerta a respeito de algumas coisas. Só em um versículo nós conseguimos enxergar 3 nãos da parte de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente teima em seguir conselho de ímpio. Teima em seguir conselho de ímpio. Quem lembra em 2019 não. Quem lembra ouvir falar que o mundo ia acabar em 2019? 12 depois de 19. Diz que o meteoro ia cair na Terra em 2019. Quem lembra? Sabia que pessoas tiraram a vida? Se você pesquisar na internet, pessoas tiraram a vida por causa dessa notícia, sabia? É porque suicídio não é muito divulgado. Mas se você pesquisar, você vai ver que pessoas tiraram a vida por causa dessas notícias. Essas notícias malditas. Notícias que não procedem da parte de Deus. Então a gente precisa ficar atento naquilo que a gente está absorvendo. A gente precisa ficar atento nas vozes externas. Senão a gente começa a se dar mal. Se a gente for escutar qualquer coisa, a gente vai se dar mal. Quem leu um capítulo da Bíblia essa semana? Um só, simples, um. Quem leu mais que um? Deixa o povo ter que a leitura em dia, hein?
Gostando de ver. Amém. Glória a Deus. Continue assim. Continue alimentando do que é necessário. Continue alimentando da palavra. Porque na hora que você tomar uma decisão, você vai tomar a decisão certa. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, conforme você ouve a palavra de Deus, a sua vida vai sendo transformada. O seu caráter vai sendo renovado. Romanos 12, 2, versículo que já falou muito em meu coração a respeito de abrange diversos temas. Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao padrão deste século, mas renoveis a tua forma de pensar. Nós precisamos rever aquilo que nós pensamos diariamente, igreja. Sabe, às vezes nós estamos pensando muito equivocados, preocupados. Nosso bispo um dia me deu uma estatística aqui no altar, deu para a gente. 80% das nossas preocupações, elas não se concretizam. Eu falei, rapaz, poxa vida, 80% daquilo que a gente preocupa não se concretiza. Eu falei, poxa, então por que a gente está andando preocupado? É porque a gente está dando ouvido a outras vozes, sem ser a voz do Senhor. Na escola, eu não era cristão quando eu estudava, mas na escola eu imagino que o cristão sofre muito. Na faculdade, acho que sofre muito, porque é minoria. É minoria. E às vezes, aquilo que algumas pessoas tentam ensinar, vai de confronto com aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Quer um exemplo? Teoria da evolução. Eles tentam implantar em nós que o homem veio do macaco. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, a tua imagem e semelhança. Então eu imagino que é muito difícil. Por quê? Porque a gente é bombardeado com algumas informações. E são pessoas importantes. Não que um professor não seja importante. Um professor, ele é muito importante. Nós sabemos disso. Mas nós devemos ficar atentos naquilo que nós temos absorvido. Sabe por quê? Porque senão a gente vai se dar mal. Mas o Senhor vem. Ele usa pessoas. Deus também usa pessoas. Deus usou uma mula. Por que Ele não pode usar uma pessoa? Deus usa uma pessoa. E às vezes Ele usa uma pessoa abençoada para te falar algo e você não dá crédito. Ele usa uma pessoa abençoada para falar algo para você a respeito de coisas que só você e Deus sabe. E às vezes mesmo assim você ainda não dá crédito. Mas para as fofocas do Instagram, você até compartilha, você até espalha, ajuda a espalhar. É pesado, né? É forte. Igreja, que nós possamos realmente escutar aquilo que Deus quer falar no nosso coração. E para isso exige algo chamado sensibilidade. Para a gente entender que Deus está falando, é necessário uma sensibilidade ao Espírito Santo. Porque quando alguém chega para te falar algo, você precisa ter o discernimento e a sensibilidade para saber se esse algo vem de Deus ou não. Eu não quero aprofundar muito no assunto de vozes hoje, porque senão eu falo todo tipo de voz que a gente quer abranger. Eu quero falar mais a respeito das vozes externas. A gente tomar cuidado com as vozes externas. Sabe, aqui no nosso ministério a gente tem algo chamado discipulado. É algo tremendo. Sabe por quê? Pessoas acompanhando pessoas. Então há um crescimento nisso. Sabe, eu fui muito edificado uma vez. O pastor Renato me discipulava. Hoje ele não congrega mais com a gente. Mas o pastor Renato me discipulava. E numa dúvida minha, ele esclareceu essa dúvida. Sabia? Estava bem no começo a respeito do discipulado. Aqui quando abrangiu esse assunto no ministério. E ele me ajudou bastante. Então, quer desabafar? Procure o seu discipulador. Poxa, um homem de Deus, uma mulher de Deus que está aqui para te ajudar. Não sai falando para qualquer um. Sabe? Eu imagino que quando a gente tem algumas brigas no casamento, todo casamento tem briga, viu? Quem não é casado aí se prepara. Não que eu queira isso, mas acontece, viu? Acontece. Isso é está moldando o caráter. Isso acontece. Muito. Só que às vezes você briga com a esposa, aí você chega lá no seu serviço, vai falar para o seu amigo ímpio, baladeiro, aquele que gosta de balada, aquele que gosta de curtir. Sabe o que ele vai falar para você na hora que você brigar? Vai falar assim, poxa,
Vamos curtir, hoje à noite. Ele vai falar isso para você. Agora, se você procurar um homem de Deus, eu tenho certeza que ele vai falar assim, pois, você acha que você está certo? Peça perdão para ela então. Peça perdão para sua esposa. Vai lá, se humilha diante dela e peça perdão. Isso que um homem de Deus vai falar. É isso que um homem de Deus vai orientar. Então a gente tem que tomar cuidado com as vozes que a gente escuta. Tem uma frase, ela é moda, hein? Essa frase não tem nada a ver. Sabe, algumas dúvidas que nós temos, algumas pessoas chegam e falam assim, poxa, eu acho que não tem nada a ver. Às vezes a gente quer achar conforto no pecado. Vou dar um exemplo. A pessoa fuma. Sabe que aquilo é prejudicial. De repente você vai consultar alguém que fuma. O que você acha de eu fumar? O que a pessoa vai falar? Nada a ver. Vai fazer mal? Não vai estar velho mesmo. E se você procurar um homem de Deus? Ele vai te orientar da forma correta. Ele vai te orientar da forma sábia. Eu estou jovem, eu quero curtir a vida, eu quero sair ficando. Com um com o outro, não tem nada a ver. Fica. Tem uma frase que Jesus volta e você fica. Já ouviu essa também? Então, pessoal, a gente tem que ficar atento com esse nada a ver. Sabe? A Bíblia não tem esse negócio de nada a ver. A Bíblia, o sim é sim, o não é não. Mas se você der ouvido algumas vozes que não pertencem ao Senhor, aí você vai cair no nada a ver. Aí você vai cair na mesmice. Você vai cair no padrão desse mundo. Você vai cair no padrão. Sabe, eu quero falar algum assunto. Esse assunto aqui, eu não gosto de entrar em assuntos polêmicos, mas eu vou entrar nesse assunto. Eu tenho 2 tatuagens, uma estrela de Davi e outra escrito Jesus Cristo. E eu estava muito nessa de não tem nada a ver. Eu queria fazer. Fiz a tatuagem, eu fui buscar. Uns falam que pode, que não tem nada a ver. E eu saí buscando, falei com o Senhor, Senhor, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta do Senhor, eu não quero ficar escutando pregação. Do que um fala que pode, outro não pode, e vira esse caso. Assuntos polêmicos assim é difícil a gente abranger, porque tem diversas visões. Sabe, eu falei isso uma vez, o Espírito Santo me levou lá em Romanos 12, 2. Eu escutei uma pregação, um trecho de uma pregação, justamente quando eu estava buscando. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. A gente é diferente, igreja. Nós somos geração santa, geração eleita, sacerdócio real. A gente quer cair na moda do mundo. A gente quer cair na mesmice. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma simples tatuagem, não tem nada a ver. O Espírito Santo falou ao meu coração, não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Eu falei, poxa, que lapada, mas eu estava querendo achar algo que favorecia, porque eu tinha feito. Então eu queria achar algo que favorecia falar a respeito de tatuagem. Eu queria achar algo. Vamos achar uns versículos, Levítico tem alguns versículos. Eu falei, poxa, não, mas ainda não me convenceu. Mas se você buscar, o Espírito Santo vai te convencer. Sabe por quê? Porque pregador nenhum convence ninguém. Quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Se você buscar o Espírito Santo, ele vai te revelar a verdade no seu coração. Mas busca, de verdade. Busca, que ele vai revelar. Sabe? Chega de cair nessa que não tem nada a ver. Chega de ficar pesquisando. Eu acho que não tem nada a ver. Eu vou fazer. Vou furar a orelha. Homem, né? Eu vou furar a orelha, não tem nada a ver. E é isso, é aquilo, igreja. Busca direcionamento do Espírito Santo. Mas lá na igreja, busca direcionamento do Espírito Santo. Ele vai falar. Ele vai falar, igreja. Chega de ficar escutando essas vozes. Mas amém. Não quero prolongar muito. Sabe, que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. A salvação não é brincadeira, sabia? Nós não somos moradores desse mundo. Nosso reino é outro. Nós não vamos viver eterno aqui. Isso aqui vai voltar para o pó. Ao pó viemos, ao pó voltaremos. Essa carne aqui vai voltar para o pó.
uma eternidade é verdadeira. E você tem duas escolhas. Ou você passa a eternidade do lado de Deus, ou você passa a eternidade longe de Deus. É sério isso, igreja. É sério. É muito sério. A salvação é algo mais sério do que nós pensamos. É muito sério. E nós somos limitados. Eu imagino que... Outra notícia que correu aí essa semana. Um jovem morreu lá da Assembleia de Pernambuco. Fizeram o enterro dele, uma homenagem e tudo. Um jovem temente a Deus, um pregador do Evangelho. Quem viu? Ó, só eu. Vixe. Só eu, vixe. Então eu tô com tempo, hein? Tô sendo bombardeado de informação. Mas amém. Esse jovem morreu. Ele sofreu um acidente, pelo que eu vi. Ficou algum tempo internado e depois esse jovem morreu. A gente não está preparado para a despedida, mas a gente tem que estar, sabia? Eu imagino assim, se um ente querido partisse hoje, ninguém entenderia. Há muitos questionamentos. Por que, Deus? Por que, Senhor? Por que agora? Por que será que aconteceu isso? Por que ele partiu tão jovem? E alguns questionamentos que às vezes nós somos limitados e não temos intimidade a tal ponto de entender. O bispo esses dias contou a história de uma senhorinha que chamou, foi o filho dela, né? E falou assim, filho, ó, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tombou para o lado e bateu as botas. Ninguém está preparado para essa hora, sabia? Mas tem que estar. Quando a gente fala se Jesus voltar, não é se ele voltar agora nos ares, é se você partir. Porque às vezes a gente pensa que a volta de Jesus é só quando ele voltar. Não, mas quando a gente partir, Jesus voltou para nós. Não tem mais chance, morreu, acabou. A Bíblia fala, o homem é dado o direito de morrer uma única só vez, depois é juízo. Morreu, acabou. E aí, Jesus voltou para você, você estava preparado? Amém. Que você possa refletir através dessa mensagem.